Este é o programa Conexão Apostólica sendo transmitida para todo o Brasil e para todo o mundo. Antes de conversarmos, temos um tema muito importante sobre ativando o Ministério Quíntuplo. E vamos pedir direção a Deus com uma oração. Sim. Eterno e bendito Pai, nós te Sim, damos ó Deus, em graças nome de nesta hora, Jesus, Pai. Senhor, pelo sangue de Jesus. Sim, Pai, em nome Cobre de neste momento e Jesus. direciona que tudo o que se Sim, faça aqui, Senhor, seja para a glória e honra de teu sim, nome. Deus. Entregamos Aleluia. este programa nas tuas mãos e todos aqueles que Sim, estarão Pai. participando e vendo, Senhor, este programa Sim, sejam Pai, em nome de edificados Jesus. em nome de Jesus Cristo. Temos a honra en este dia de contar conosco um dos maiores evangelistas que o Estado de São Paulo ha produzido e também formador de capelães. Encontra-se conosco o apóstolo Lucimário Reis. Ele é presidente da Igreja Apostólica Povo Livre, também um filho apostólico de 2014. É um apóstolo, né, um homem que Deus ha usado muito em cruzadas através de todo o Brasil e também atualmente trabalhando em área de maestria, que é formando capelães. E também está conosco também doutora Paula Dias Boa e, tarde. e ao nosso lado Bispo Maurício de Souza. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Amém. Estamos aqui para mais uma programação junto com vocês, nossos telespectadores, né? Para mais um dia, mais um programa, né? Nós estamos aqui para fazer essa programação para que o nome do Senhor venha a ser exaltado, que o nome do Senhor venha a ser glorificado, que nós venha a se diminuir aqui para a glória do Senhor crescer neste lugar. Amém? Amém. O versículo deste tema de hoje, ativando o ministério quíntuplo, encontra-se em Efésios 4:11. Diz: e ele mesmo deu um para os apóstolos, e outro para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que sejamos, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda para toda vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Amém. Amém. Glórias a Deus. É muito importante, sabemos que estamos tocando um tema polêmico. Temos aqui um homem de Deus, levantado por Deus, e ao Às menos atuando nele dois grandes ministérios, que é o Ministério Evangelístico e o Ministério de Maestria. Apóstolo Simário, qual é a sua experiência, o que mais Deus lhe ha impactado sobre as áreas evangelísticas, sobre o ministério evangelístico? Apóstolo, nós temos vivido grandes milagres da parte de Deus, tanto no nosso ministério evangelístico, como também na área da capelania. No evangelístico, porque nós entendemos que o Evangelho de Jesus é poder de Deus para arrancar câncer, AIDS, paralisia, cegueira. Inclusive, eu era paralítico, andei 15 anos numa cadeira de roda e não falava. Quando eu conheci Jesus, Jesus me levantou da cadeira de roda com 15 anos de idade e soltou a minha língua numa igreja. Eu tive um encontro com Jesus um domingo à noite. 8 dias depois, meu irmão me leva naquela igreja, numa escola bíblica dominical. No momento da oração, eu ouvi a voz de Deus me chamar. Lucimário, você é um vaso escolhido para mim, desde o ventre da tua mãe, para pregar a minha palavra, com 15 anos. Um couro osso na cadeira de roda. E eu senti um óleo descer sobre as minhas pernas, sobre a minha cabeça, desceu nas minhas pernas, estalou meus ossos, e eu senti vida, me levantei, dei o primeiro passo, o segundo passo. No terceiro passo, eu senti aquele óleo na minha boca, na minha língua, a minha boca se abre, a minha língua soltou, e eu gritei, Jesus me curou, com 15 anos de idade. Eu recebi esse milagre, fiz o seminário, fiquei 4 anos no seminário, e já saí pregando a palavra de Deus. Hoje nós temos 5 livros escritos. Agora, o trabalho de capelania é um trabalho que o Espírito Santo me orientou e me abriu esta porta para que eu pudesse
ajudar pessoas e formar pessoas para fazer também a obra de Deus. Por alguns anos eu fui líder de equipe missionária, tanto em São Paulo como no Mato Grosso do Sul. E aí Deus me preparou uma oportunidade através do Coronel Moreira, que é o presidente da UNIC, União Internacional de Capelania, e hoje nós temos formado em torno de 27 mil capelões. Trabalhamos com capelania e juiz de paz. Damos curso de capelania e de juiz de paz. Porém, a nossa área que nós temos mais atuado tem sido a área de capelania. Hoje são mais de 27 mil capelões. Hoje entendemos que precisamos muito resgatar os 5 ministérios, né? São dons que Deus deu para a igreja, são dons ministeriais que Deus deu para a igreja. Não podemos negar em si este ministério quíntuple, né? A sua experiência ha sido tão forte na área como evangelista, como apóstolo evangelista, né? E apóstolo mestre, né? Diga-me em si, qual tem sido a carência da igreja? O que está faltando à igreja para que cumpra e se ajuste segundo o modelo de Cristo? A igreja brasileira, nós como igreja, nós precisamos, como igreja, voltarmos a orarmos, a consagrarmos, a jejuar e trazer o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno. Por exemplo, eu estou indo agora em Caraguatatuba, na primeira semana desse mês que vem, abril. E de lá vou estar indo a Ubatuba para realizar algumas cruzadas. O meu primeiro paralítico a levantar de uma cadeira de roda foi na cidade de Ubatuba, há muitos anos atrás. Hoje são 74 paralíticos. Agora, recentemente, em Ubatuba, tivemos uma cruzada onde 2 paralíticos saíram da cadeira de roda. Meu Instagram tem alguns milagres, também no YouTube. Então, o evangelho não é falar bonito. Deixa o evangelho. Seu Instagram depois. Vou deixar. O evangelho não é uma filosofia. O evangelho não é uma história. O evangelho de Jesus é poder de Deus e salvação. Para todos aqueles que nele crê. Então não é falar bonito, não é pregar bonito, não. Nós precisamos orarmos, jejuarmos, buscarmos, para que Deus manifeste a sua glória. Como Jesus disse para Marta e Maria, se você crer, você verás a glória de Deus. E a glória de Deus é milagre, é o sobrenatural de Deus. E quando nós estamos aqui conversando, algumas pessoas já estão recebendo o milagre da parte de Deus no nome de Jesus. Glória a Deus, é muito importante fazer encape em que a igreja hoje não estamos vivendo isto. A igreja de hoje estamos mais um estado emocionalista, mais um estado de paliativos, mas não de soluções, de prodígios, sinais e maravilhas, né? O Senhor mencionou uma coisa muito importante: era paralítico e já não é mais paralítico, era canceroso, mas não sou mais canceroso, porque a igreja foi levantada para dar solução a uma sociedade que precisa de Deus. Por isso que Deus levanta 5 ministérios. O Senhor como um apóstolo, né? O Senhor tem um ministério apostólico, é um apóstolo, e Deus lo usa em áreas evangelísticas, cruzadas e milagres. Somos testemunha disso, da quantidade de milagres que temos visto realizar através de sua cruzada, e também o preparo de miles e miles de pessoas para fazer a obra de Deus. O que mais lhe chama a atenção? O ministério apostólico é o ministério do mover, do milagre, do sobrenatural. A igreja, todos nós entendemos que a igreja na terra, a igreja de Jesus Cristo, a igreja brasileira, onde nós estamos hoje, é a continuação da igreja de Atos dos Apóstolos. E a igreja lá dos Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que havia uma explosão de milagre, que as pessoas entravam doentes e elas eram totalmente curadas. Era uma igreja de evangelização, era uma igreja da comunhão, era uma igreja da oração, era uma igreja do mover de Deus, uma igreja de milagre, uma igreja de cura. Agora, na questão da capelania, a capelania é algo maravilhoso, porque a Constituição brasileira nos dá todo apoio para nós fazermos o trabalho nos hospitais, nos presídios, nos lar de idosos, nos orfanatos. E o Evangelho de Jesus, doutora, na vida de Jesus vai ter muita surpresa. Por quê? Porque em Mateus 25 e 34, Jesus diz: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Né? Eu tive nu e vocês não me vestiram. Eu era estrangeiro e vocês não me acolheram. Eu estava doente e vocês nunca foram lá. Eu estava preso, vocês nunca me visitou. Ora, se a pessoa está não vai nem no hospital, que é fácil, imagina se vai no presídio. Então, o Evangelho, Tiago diz
que nós precisamos ter as obras de Jesus, andar como Jesus andou. Então, o Evangelho é isso. Os 5 ministérios é muito importante, como o senhor está falando, na nossa vida. Né? Uma pergunta, na capelania, o senhor sente dificuldade? Porque as pessoas, às vezes, eu vejo porque eu sou capelã também, e para eu descobrir essa missão, ela é uma coisa que você, às vezes, precisa... Muita gente fala, não precisa ir na igreja. A igreja é dentro de você. O que o senhor me diz sobre isso? Como que as pessoas que falam isso, elas descobrem a missão dela aqui? Porque o difícil hoje, o assunto é a missão. O que vamos fazer com o que vamos? Ok, sou capelã, e agora, né? Verdade, doutora Paula. Mas o que acontece? Esta pergunta é muito importante, porque São Paulo escreve ao 2 Timóteo, capítulo 1, e versículos 6 e 7. Desperta, Timóteo estava com medo porque Paulo estava preso em Roma e praticamente Timóteo achava que estava sozinho, ia ficar só. Paulo recebe uma revelação e manda uma carta para Timóteo dizendo: Timóteo, meu filho, desperta o dom que há dentro de você, desperta esta chamada que você tem, porque Deus não nos deu o espírito de medo e nem de covardia, mas de coragem, de poder e de autoridade. Então a capelania, nós entendemos que nós precisamos descobrir quem é Deus, quem nós somos e qual é a nossa missão. Há 43 setores na área de capelania. A capelania prisional, a capelania hospitalar, a capelania social, a capelania escolar, a capelania empresarial. São 43 áreas. Uma destas áreas, a pessoa vai se descobrir. E quando ela descobrir isso, ela vai se aperfeiçoar. A minha chamada é presídio, até porque Deus fez uma obra, me libertou, quero ir para o presídio. Sim. Nós damos esse curso, nós acompanhamos, nós ajudamos esta pessoa a entrar no presídio. Tem muitos capelões nossos que estão fazendo o trabalho no presídio e nós, então, colocamos esta pessoa num grupo de capelania que já faz o trabalho dentro do presídio. Que é um psicólogo de agir, um evangelho ali, que a pessoa precisa ter suporte espiritual, né? Precisa ter o suporte. E aí tem a capelania hospitalar. Não, eu quero fazer uma visita no hospital. Por que a pessoa que é capelão tem que ter muita fé, tem que ter muita... Agir de Deus. Por quê? Porque ela vai chegar no estado que a pessoa está lá morrendo. E ela está indo ali como representando Jesus. Ela vai, quem tem fé, vai até o morto. Ele entra declarando, Deus vai fazer a obra, vai ter milagre. Apóstolo Lucimário, em sua ciência, aquilo que está precisando a igreja para cumprir sua labor de reino? A igreja precisa hoje, nós como igreja, todos nós, precisamos buscar a presença, estudar ler a Bíblia, buscar a unção de Deus sobre as nossas vidas, para que nós possamos ver milagre, o sobrenatural de Deus acontecer, pedir a Deus todos os dias, para trazer um despertamento para nossas vidas. Levar esse milagre até. Levar esse milagre. Mas a fé vem pelo ouvir. Glórias a Deus. A fé vem pelo ouvir. Se você prega a cura, eu tenho 5 livros sobre cura divina. Se você lê, você prega a cura, Deus, e você crê, a tua fé, você vai chegar onde a tua fé te levar. Se a tua fé for para Deus curar uma dor de dente, uma dor no braço, é isso que a gente vai ver. Mas se a gente crê que ele cura dor de dente, ele cura dor no braço, mas ele arranca o câncer, ele arranca a AIDS, ele faz coisas grandes, nós vamos ver milagres. Jesus disse, aquele que crê em mim, farão as mesmas obras que eu faço. Glórias a Deus. Maiores, aleluia. Eu vou para meu Pai. Amém. Eu creio. Glórias a Deus. Estamos aqui, né, discutindo esse tema do ministério quíntuplo, que foi o apóstolo Rômulo citou no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, né, que são 5 ministérios, né, que são chamados como, uns são chamados como apóstolo, outros como profeta, e outros como evangelista, e outros como pastores, e outros como os mestres, né. Eu estou aqui diante de 2 mestres da palavra do Senhor, o apóstolo Lucimário Reis, o apóstolo Rômulo, né, eu estou aqui para aprender um pouco com vocês, né? Porque a palavra do Senhor vai falar que se 5 ministérios, ele faz parte do corpo de Cristo, que tem que ter para acontecer, para que o corpo de Cristo venha avançar, para que o reino de Deus venha avançar. Mas hoje, o apóstolo Rômulo, estamos vivendo hoje o evangelho, que quando a gente fala sobre esse ministério quíntuplo, sobre o apostolado, é um debate que é polêmico, né? Porque muitas das igrejas evangélicas, da Assembleia de Deus, eles não aceitam o cargo como apóstolo,
né? Eles não vivem o apostolado. Então, por isso que é necessário nós discutir sobre esses ministério quíntuplo, porque é necessário ter o apóstolo, porque faz parte do corpo de Cristo. E o que eu vejo hoje, o povo da Assembleia de Deus, eles não aceitam o apostolado. Então, eu quero aprender um pouco com vocês, eu quero saber mais um pouco de vocês, o que vocês me explicam sobre o apostolado, que o povo quer saber sobre isso, o povo quer saber sobre o apostolado, porque a gente estamos vivendo essa polêmica desse hoje em dia, né? Apóstolo Rômulo, o que o senhor me explica sobre o apostolado, que você explica para os telespectadores que estão nos assistindo? Em Éfeso havia uma problemática seríssima, né? Estava ali um jovem, quando Paulo escreve este tema, escreve a Timóteo, que está ali em Éfeso. Em Éfeso havia um grande templo, que se chama o Templo de Diana, y se menciona el templo de Diana dos Efesios. Y esto, atrás de esto está un principado que llama-se a Rainha dos Céus. ¿É assim? Nós não podemos negar os 5 ministérios, porque Deus deu para a igreja. Deus não vendeu a igreja. Deus não hizo um intercâmbio com isto com a igreja. Deus entregou, porque Deus tinha objetivos e propósitos. 5 ministérios para o governo, para o alinhamento, para os propósitos e para a eternidade, né? Deus chama o apóstolo para o governo, para a liderança, para a austeridade. Deus chama ao profético, né, ao profeta, para ouvir a voz de Deus, para que o povo saiba o que Deus deseja, o que Deus quer para a igreja. É assim? E há uma palavra na Bíblia que diz: sem profecia o povo se corrompe, desaparece, se corrompe, perde o direcionamento. Não precisamos de um ministério de maestria, como estava muito bem desenhado o apóstolo Simário sobre os capelães, preparo de capelães. É um ministério de maestria, capacitando gente para o reino, para assistir, entendeu? Vamos dizer um pouquinho de maestria, entendeu? Porque Deus precisa de mestre para ensinar. Deus precisa de pastores para pastorear. Deus necessita evangelistas, Deus, para fazer os grandes milagres. Esses homens que se han levantado por Deus para curar os paralíticos, para fazer milagres sobrenaturais, né? A igreja, Deus, os 5 ministérios são levantados para estabelecer a igreja no reino. Estabelecer a igreja no reino. Não somos contra um ministério que trabalha com ministérios pastorais e evangelísticos, né? Sabemos que se não trabalhamos hoje na igreja de hoje com os 5 ministérios, esta igreja cresce atrofiada, né? Mas uma igreja completa, uma igreja que extrai a revelação de Deus. Não vamos criticar as pessoas que criticam o ministério apostólico, os 5 ministérios, porque talvez não alcançou a revelação. Não temos tido a graça de Deus de receber esta revelação. Mas não quer dizer que eles estão errados, né? Mas deixa ajudá-los, orar, né? Ajudá-los, não criticá-los. Estão fazendo o reino, estão pregando a Cristo como Senhor e Salvador. Mas o que não dizemos que é importantíssimo que a igreja trabalhe nos 5 ministérios, né? Como o Senhor muito bem está explicando. Eu fui curado aos 15 anos, recebi um milagre, não falava, né? Começou a falar. Isto precisa da igreja. Quando este ministério evangelístico está presente na igreja, estes milagres, quantos milagres se deixam de fazer porque estes ministérios não estão sendo reativados, ativados no corpo de Cristo hoje. Isto é Deus para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo existe, os santos existem, a igreja existe no dia de hoje, né? Não existiriam os 5 ministérios se a igreja não existisse. Como existe a igreja, existem os 5 ministérios. Não é assim, apóstolo Simário? Apóstolo Simário, quero fazer uma pergunta para o senhor, referente a esse apostolado que o pessoal tem criticado no meio da igreja evangélica, geralmente é o povo da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus, eles não têm esse apostolado na igreja, né? Eles não aceitam o apostolado na igreja Assembleia de Deus, né? A gente temos que discutir essas polêmicas, né? Porque o povo
estão assistindo nós, os nossos telespectadores estão nos assistindo e eles querem saber sobre isso, né? Porque o apostolado é necessário ter na igreja, é necessário porque Cristo ele tem esses 5 ministérios. Então, esses 5 ministérios fazem parte do corpo de Cristo e o apóstolo faz parte do corpo de Cristo. E é necessário para que o reino do Senhor venha avançar, é necessário que o reino venha progredir. E eu gostaria de saber sobre o apostolado, que você me explicasse um pouco sobre o apostolado, explicasse para o povo que está assistindo nós sobre o apostolado, para os nossos telespectadores. Pode responder aqui nessa câmara, apóstolo? Eu acho importante esta questão, nós falarmos sobre isso, até porque os 5 ministérios estão na Bíblia. Sim. Jesus, ele diz lá em São Mateus, capítulo 11, versículo 28, versículo 29, aprendei de mim. 1 Coríntios, capítulo 11, São Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Jesus tinha os 5 ministérios. O ministério apostólico, que é o ministério do desbravador, que é o ministério das nações, de ir a abrir. A Assembleia de Deus, hoje, muitos pastores da Assembleia de Deus, muitas convenções das Assembleias de Deus, eles entendem, já está entendendo e compreendendo os 5 ministérios. Claro que a Assembleia de Deus é uma igreja tradicional, antiga, é uma igreja que tem os seus princípios, uma igreja abençoada, mas esta questão dos 5 ministérios é algo que está na Bíblia, não tem como tirar da palavra, porque Jesus, ele era apóstolo, ele veio, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, Jesus, ele veio como apóstolo para abrir, para fundar uma igreja, para estabelecer uma igreja. Ele tem esse ministério apostólico. O apóstolo é o que vai, é o das nações, é o que vê uma cidade, uma nação, um país, é uma visão de um desbravador. Na Assembleia de Deus, nós falamos, eu prego muito no Belém e na Madureira, o apóstolo na Assembleia de Deus é um missionário. O missionário é um apóstolo. Inclusive, eu estou pregando na sede de Perus, agora esse mês que vem, e eles falaram, olha, eu falei, coloca como missionário, está no cartaz missionário, porque na visão da Assembleia de Deus, o apóstolo é um missionário, glória a Deus. É como eu falei a princípio, eu sou servo de Deus. Sim. Ninguém vai entrar no céu porque é apóstolo, porque é pastor, porque é bispo, porque é padre, porque é papa. Nós vamos porque somos servos de Deus. Agora, a questão apostólica é algo que está na Bíblia. Por exemplo, Jesus apóstolo, Jesus tinha o ministério de mestre, lá em Mateus 5, ele sentou e ensinou a multidões. Mateus 4, 24, diz que ele percorria Jesus como evangelista, pregando, ensinando e curando todas as enfermidades. Jesus pastor, lá em João capítulo 10, versículo 10, sou bom pastor, estabeleceu o pastor. Jesus profeta, vai o teu filho vive. E um profeta tremendo. Então, os 5 ministérios está totalmente com base na Bíblia, baseado lá em Efésios 4 e 11, uns ele levantou e estabeleceu como apóstolo, outros como profeta, outro como evangelista, outro como pastores e mestre. Agora, hoje tem muita pregação, mas não existe pouco mestre. Você vê que nós pagamos fortuna para levar um pregador na igreja, faz um movimento, prega, mas ensinadores, o apóstolo Romo tem um ministério de mestre. Ele vai na minha igreja, me consagrei, recebi a unção através dele. Então, ele é um mestre na palavra. Hoje, eu prego a palavra de Deus, conto meu testemunho, mas Deus tem me levado pela necessidade da nossa igreja hoje de trazer ensinamento. Ontem mesmo eu falei sobre prosperar. O culto de quarta-feira é o culto de prosperidade que eu tenho. Sexta é o culto de cura. Estou começando um seminário sobre cura, de onde vieram as doenças, as origens das enfermidades. Irmão, são mais de 74 paralíticos que eu contei, que saiu da cadeira de roda. 6 meses atrás, entrou o pai do cantor Tino, aquele quando o vento soprar, numa cadeira de roda, lá na nossa igreja. Ele mora aqui no Alto da Lapa. Se estiver ouvindo a gente, ele sabe disso. Ele chegou e falou, vim aqui porque eu vi seu testemunho no YouTube e eu quero que você me cure. Quero que você me levante da cadeira de roda. Eu olhei para ele e meu coração ficou revoltado com aquilo, a princípio, mas eu falei, mas eu vou curar esse homem. Ele chega aqui, desce do carro, falou, vim aqui para você me curar. Falei, amém. E dei as costas, pedi para alguém levar ele próximo do altar. Na hora do louvor, o Espírito Santo falou, vai lá, pega na mão dele e diz, levanta. E eu fui e desci e falei, vem cá, o senhor nasceu assim? Eu não conhecia ele. Ele falou, não, tive um problema da Covid e eu fiquei paralítico. Chamei o pastor Hugo, que é um amigo nosso. Falei, pastor, pega do outro lado a mão dele,
porque Deus já curou. Levanta, em nome de Jesus. Ele levantou, falei, pode começar a andar. Ele começou a andar na igreja. Então, Aleluia. eu creio que Jesus tinha os 5 ministérios. Hebreus capítulo 3, está escrito assim, Hebreus 3:1. Considerai Jesus Cristo apóstolo, nosso apóstolo. Então, Jesus era apóstolo, Jesus era mestre, Jesus era profeta, Jesus era pastor, e a igreja, o apostolado não está preso a uma igreja, é tipo a capelania. A capelania não é de uma igreja, a capelania representa o amor de Deus. Ser um capelão é ser um samaritano, ser um capelão é ser um bom samaritano, que cura as pessoas, né? Que levanta as pessoas. A mesma forma Na verdade, a o fé dele, apostolado. né? A fé dele foi tão grande. Não é verdade? A fé fez o levantar também. Fez o levantar. Esse é o Salmo 30 da cura. O Salmo para quem está doente, acamado. Então, doutora Paula, aí que está o segredo. A palavra de fé, a fé vem pelo ouvir. Quando você prega a fé, Ele quando veio. você prega que Jesus batiza com o Espírito Santo, depois você vai convidar as pessoas para ser cheia do Espírito. Você prega que Deus levanta, que Deus prospera, que Deus tira o homem do monturo, da cinza e coloca entre os príncipes, e você ministra isso e ora, e ela crê. Ela Deus crê. vira o cativeiro desta É pessoa. A mesma coisa cura. importante hoje, apóstolo Lucimário e os demais que estão presentes e nos estão assistindo através deste meio de comunicação de Croma TV, mais TV, né, que vai através do Brasil e do mundo. E vamos né? chamar também o nosso patrocinador, né, apóstolo? Amém. Nosso patrocinador está aí gente pertinho, vai- que está estamos patrocinando com seus milhões de dólares. Exatamente. Deus nos está Nosso ajudando, abençoando e fazendo mais Paulinho. longe. Paulinho. Corretor de seguros. Amém, queridos. Conexão Apostólica é um programa de Rede Internacional Apostólica Adonai e Saulo e Instituto Saulo da Terra. Amém. Amém. Os 5 ministérios que são levantados muito bem expressados, não se pode falar todo o mundo apostólico, todo o que Ministério Quíntuplo aqui pelo tempo, mas Gostoso ouvir, né, as é curas, as muito bênçãos, bom, muito os bom milagres. promover a unidade e a espiritualidade da igreja de Cristo na Terra, para promover de Deus, para ajustar Uma a igreja. É importante a doutrina apostólica, é importante a doutrina profética, né? A igreja é apostólica e profética. A igreja, no princípio, perseverava na doutrina apostólica, né? Muito bem expressou o apóstolo Lucimário, né? As Assembleias de Deus não é que neguem, entendeu? Às vezes não se fala o término correto, né? Mas quanta labor importante tem feito o ministério através do Brasil e do mundo. Apóstolo, e eu recebi domingo na nossa igreja o pastor presidente da Assembleia de Deus, do Belém, ligado à CGADB, a Convenção Geral. Eu fiz parte muitos anos. Até me convidaram novamente, por causa da capelania e por causa do nosso trabalho que a gente faz, para poder, porque do Belém, quem dá o curso de capelania é o pastor Agostinho. E ele é muito bem preparado e faz muito trabalho de capelão. Glória Então, a Deus. eu recebi já uns 3 meses atrás, até compartilhei com o senhor, um convite pela CGADB para voltar novamente, eu como ministro, para fazer parte da CGADB, pelo fato de nós formarmos bastante capelões. Eu estou descendo, inclusive, agora no 1º de abril, para fazer uma cruzada na cidade de Caraguatatuba, ser recebido pela convenção, e eu sou apóstolo, mas eu glorifico a Deus por ter esta comunidade, esta comunhão. E quero falar uma coisa. Ontem até minha esposa e alguns pastores na nossa igreja estavam falando. Qualquer trabalho que a gente faz na nossa igreja hoje, nós ajuntamos. Agora eu recebi um pastor dos Estados Unidos, um bispo dos Estados Unidos, que pregou há um mês atrás na nossa igreja, e uma cantora e missionária de Angola. Nós tivemos ali em torno de 40 pastores de igreja diferente, em torno de 40 pastores de igreja diferente. Então, o Brasil também precisa muito desta comunhão, desta união, desta unidade, sabe? Então, se nós realizamos uma cruzada em Bertioga, já preguei muito em Bertioga, o pastor Rogério, da Sul-Fluminense, do pastor Josias lá de Angra do Rei, é muito amigo meu, tem outros pastores lá em Bertioga, e eu lembro que quando eu preguei numa cruzada lá, paralítico andou na cidade de Bertioga. Então, você imagina, nós unimos num evento, na mesma fé, no mesmo projeto, porque Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, e nós cremos que Deus faz milagres. Não podemos, apóstolo Lucimário e demais presentes nesta mesa, fazer acepção de pessoas, dizer estes estão errados, estes estão errados.
Tem Cristo Jesus, cada um está em suas medidas de Isso. revelação, A em sua seu cobertura crescimento espiritual. espiritual. Aquilo que provoca os 5 ministérios, o ministério quíntuple de Deus, primeiramente confirma, né? Vem a confirmar a união dos cristãos em Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Cristo não nos pode dividir. Deus desenvolve a espiritualidade e o testemunho dos membros da igreja. Glória a De Deus. Deus. Vem orientar a comunidade cristã a viver de forma exemplar. Forte demais. Se nós não ensinamos, Deus, se não nos levantamos mestre para ensinar, quem não vai ensinar? Se não nos levantamos pastores para nos pastorear, quem não vai pastorear? Se não nos levantamos evangelistas para ir às multidões, às cruzadas evangelísticas, Deus, como Deus vai ir às nações? Se Deus não levantar profeta para falar da parte de Deus, quem não vai falar? Se não levantamos um apóstolo para governar dentro da igreja, quem não vai governar? Né? De levantar homens com capacidade, com este dom ministerial. Né? E também nos provoca testemunhar a fé em todos os âmbitos da vida de em Cristo Jesus. Deus, todos os santos têm em Jesucristo, todos os santos estão juntos em Jesus. Em Amém? Jesus. Em Forte, Jesus. apóstolo. Ó, só uma revelação para o senhor. Amém. Jesus, o senhor tirar a letra J, que é justiça, a letra E, que é eterno, o senhor tira, separa a letra J, justiça, nossa, E de justiça, justo, E de eterno e de esperança nossa. Aí vai ficar SUS, SUS, Sistema Único de Saúde. Então, você vê que Jesus, ele é poderoso para operar. Legal. Es una revelación de É Dios, poderoso es para una operar revelación de Lucifario, Não, do apóstolo Lucifario Reis. Jesus é poderoso para operar milagres e Exatamente. maravilhas. Paralítico Glória a andar, cego enxergar, mudo falar. Eu vivo isso cada dia na minha E vida. quando Apóstolo- não procura pelo amor, procura pela dor, né? Apóstolo Lucimário Reis, considerando as considerações finais do apóstolo, porque o apóstolo tem compromisso, Amém. né? E a gente estamos aqui para mais uma programação, junto com o apóstolo Lucimário Reis. Gostaria que o senhor desse as considerações finais da participação do senhor na nossa programação, Amém. apóstolo. O bispo Jean esteve aqui, ele é um Sim. irmão, é meu auxiliar, o último bolso do SBT. Sim. Eu pedi recentemente para ele pregar na igreja do pastor Paulo, lá em Santa Rita do Sapucaí. O senhor já pregou. Tinha uma senhora paralítica, Jean orou agora recente, a mulher saiu da cadeira de roda, ele voltou muito feliz. Então, eu quero louvar a Deus por estar aqui, quero agradecer muito a vida do senhor apóstolo, a vida da senhora, doutora Amém. Paula, a vida do irmão Amém. bispo Bispo Maurício. Maurício. E vocês são joias preciosas, Ah, nós são somos. muitos preciosos e que Deus venha usar vocês de uma maneira sobrenatural, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Que Deus venha abençoar muito a tua vida, apóstolo. Foi um presente estar contigo e amigos. Salomão escreve, Provérbios 17:17. Amigo, ame o amigo em todo tempo e na angústia faça nascer o irmão. Provérbios 27:10 diz, nunca abandone o teu amigo, nem um amigo do teu pai. Então veja só, amigos são presentes, ama, defende, estima, quer bem, quer estar junto, protege. Amigos verdadeiros são presentes de Deus. Então eu estou feliz, porque o senhor é um apóstolo, é um amigo e agora uma querida também amiga irmã Paula, Maurício. Deus abençoe. Nós somos do reino, Deus. somos todos servos. Eu sou servo de Deus, viu, minha irmã querida? Agradeço muito, foi um Eu sou aprendizado apóstolo, todo o programa. mas aqui. você sabe, até o apóstolo falou, não, a minha maior alegria é quando alguém me apresenta como missionário, o irmão Lucimário, porque eu sou um servo de Deus. Para mim, o meu Que maior humildade. salário, as pessoas me convidam para pregar, falam, o senhor cobra quanto? Não cobro nada. Você vai me ajudar com aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. Meu maior salário e gratidão é ver milagres acontecer, É maravilhas acontecer. Importante destacar também que o Senhor tem feito um trabalho muito importante na área evangelística. Nós temos uma igreja na aldeia, eu sou índio, Estamos sou aí, descendente, meu estamos pai, aí. minha mãe, meus pais são índios. Hoje nós temos uma igreja, amanhã eu estou indo lá na nossa igreja, dentro da aldeia, construída, no Pico do Jaraguá. Estamos levando amanhã 10 cestas básicas, mas o mês que vem vamos levar 40. Ali nós Amém. distribuímos Apóstolo todo Lucimário, todo Lucimário. domingo 4, 6 pãozinhos, alimentamos os índios. Estamos indo lá. Sempre os 5 Glória a ministérios Deus. estão ativados sempre na igreja de Cristo. Amém. A vezes não são reconhecidos. Queríamos destacar lá
porque isso é uma labor apostólica, é levar o pão, né, ao necessitado, né, nessa aldeia, está sendo assistida Amém. apostolicamente Amém. por um apóstolo, e também é importante esse exemplo que nos deixa de estar capacitando pessoas Amém, para, meu de Deus. assistência, Amém. são dons de socorro, Evangelizando. ajudando as pessoas. É importante a maestria, a parte evangelística, a parte apostólica, Capelã, capacitando. e E eu posso também. deixar meu telefone? Por favor. Depois, Ó, e aqui no quem quiser Instagram, olha aqui na conhecer, câmera aqui. quiser conhecer a Dá seu aldeia, a Instagram minha também aí, igreja, apóstolo. ir lá também, porque às vezes as pessoas, criança, com 8 anos, fumando cachimbo da paz, endemoniados, fizemos uma cruzada dentro da aldeia, com 10 americanos recentemente, dentro da aldeia, mais de 10 crianças caindo endemoniadas, moças de 12 anos grávidas. Ali é um trabalho muito forte, sabe? É o cacique. Foi o primeiro a cair de joelho, aceitou Jesus como Salvador. Agora- Fica aqui no Pico do Jaraguá, Tupi-Guarani, eu A sou gente da pode Caiuá. ir? A gente pode ir? Pode, claro, vocês estão quero ir. convidadas. E eu vou Pega meu profetizar. telefone. Eu quero ir. E eu vou profetizar para vocês, porque o Senhor é um filho apostólico, Amém. né? Também estamos aqui com filhos apostólicos. E quero profetizar que é o nosso tempo, apóstolo Simário. Amém. É o tempo da Rede Internacional Apostólica Adonai. Glória a Deus. Hemos pagado um preço, hemos avançado nas nações. Deus nos está introduzindo no meio televisivo e outros meios também. Deus te está fazendo crescer. Me lembro aquela palavra profética, começando lá no Acre. Amém. No Acre, né? Que o Senhor entende muito bem. Amém. E repito de novo, como líder, como pai, chamado a esta paternidade apostólica, porque há 13 características apostólicas. Amém. La característica de mentoría, los embaixadores, a paternidade de Deus, a formação, aos desbravadores, aos reformadores e muito outro mais. E eu quero falar para vocês neste momento, esse é o nosso tempo. Amém. Amém. Glória a Eu recebo Deus. isso. Amém. O Acre, nós pregamos na convenção de Madureira, do bispo Manuel Ferreira, e Deus operou muitos milagres nesta convenção. E na praça, quando eu estava, alguém me levou para conhecer a praça central do Rio Branco, veio um rapaz e falou assim, em cada cidade desse país, em cada capital, tu realizará cruzada e colocará povos ali. Eu estou Eu crendo. tenho uma pergunta Eu para vou fazer 60, meu pai partiu com 100 e poucos anos. Os índios vivem muito. E até com 100 e poucos anos, se Jesus não voltar, nós vamos estar pregando a palavra desse país. Muito obrigado, apóstolo Lucimário Reis. Nos conhecemos desde 2014, Olha. quando estivemos fazendo lá na sua igreja Povo Livre a vossa unção apostólica. Né? Glória a Deus. Sei que Deus lhe tem abençoado e lhe prosperará mais, e lhe abençoamos Esse é. no nome de Jesus Glória a Cristo. Deus. E progresso, avanço e Muito multiplicação. obrigado, Deus. Um shalom, muito obrigado por estar conosco. Obrigado. Nós seguiremos aqui também Obrigado, debatendo Paulo. tempos finais, O Instagram só. este tempo final sobre ativando o ministério Só quero dar meu múltiplo. Instagram. Por favor. Instagram. Apóstolo Lucimário Reis. Tudo junto, Apóstolo Lucimário Reis. E o telefone. Instagram, Apóstolo Lucimário Reis. E o telefone 98760 1144. 011 98760 1144. Você pode salvar esse número e para oração a qualquer hora. Nós fazemos parte da vigília hoje, 24 horas de oração, junto com o pastor Jonathan no Vale da Bênção. Uma vez por semana, nós estamos lá trancados no Vale da Bênção. São 25 mil intercessores clamando e orando toda noite, todos os dias. E é o maior centro de oração hoje, é o Vale da Bênção. Aquele lugar é maravilhoso. Ungido. Deus abençoe. É, Ungido. bênção, fogo do Amém. Senhor. Glórias a Deus. Muito obrigada, foi uma honra recebê-lo. Glória a Para Deus. mim foi um Amém. prazer, um aprendizado Glória a e Deus. quero muito compartilhar depois nos bastidores. Fechou, combinado. Deus abençoe. Quero agradecido ao apóstolo Lucimário Reis. Estamos aqui dando início, mas continuando aqui nosso tema, né, sobre o ministério quíntuplo, né? E são 5 ministérios que estamos debatendo sobre esses quinto ministério. E é um assunto polêmico, né? É um assunto polêmico e às vezes a gente temos que discutir a polêmica, né? Apóstolo Rômulo, temos que debater essa polêmica, tirar dúvida do povo, porque o povo tem dúvida, né? O povo, nossos telespectadores que estão nos assistindo, são um povo evangélico, um povo que tem dúvida, quer aprender
do Evangelho, quer aprender cada dia mais, quer aprender como a palavra do Senhor vai falar aqui no quinto ministério, que são chamados como mestres, como os doutores, como professores. E estou aqui diante de um professor, apóstolo Rômulo, que está aqui junto conosco, que quer tirar dúvida de vocês que estão nos assistindo, que hoje a gente estamos discutindo esse tema que é importante, que faz parte do corpo de Cristo e é necessário para que o reino de Deus venha avançar, é necessário que o reino de Deus venha crescer. E São a estrutura, né? Os apóstolos, sim, os profetas, os evangelistas, né? Os sim, pastores, os mestres. Então, isso compõe. Hoje, para quem realmente, às vezes, tem muitos adolescentes, jovens, eles não sabem o que é o ministério, o quíntuplo, porque não entende a composição e o que isso vem a acontecer numa missão de Deus. Deus precisa primeiramente o alinhamento da igreja Sim, ou o ajuste da igreja, né? Deus precisa a capacitação da igreja, né? é Como se capacita? uma igreja. Através de uma doutrina, através de um ensino, O que precisa, através de uma autoridade. Deus, cada ministério aqui mencionado é uma autoridade e um nível espiritual e tem seus objetivos, né? Para quê? Para que a igreja seja aperfeiçoada, Deus seja capacitada, né? Para que a igreja não perca o foco, para que não seja levada por enganos, doutrinas falsas, né? sim, sim, Há muitas doutrinas que se han levantado para tirar o objetivo da pessoa de Cristo Jesus, Cristo o Senhor, Cristo o Redentor, o Salvador, Cristo derramou seu sangue, né? a Cristo diferença. morreu e ressuscitou, Cristo está vivo, Cristo está dentro do Pai E Todo-Poderoso. retornará. Amém. apóstolo, eu queria fazer uma pergunta sobre esse ministério quíntuplo que estamos discutindo, e eu tenho uma pergunta muito polêmica que o povo que está nos assistindo quer saber, porque a gente estamos discutindo aqui um assunto polêmico, né, que o povo quer saber, quer tirar dúvida, né? Porque tem muitas pessoas, apóstolo, que acha que o cargo apóstolo não é aceito hoje no meio evangélico, né? Tem muitas pessoas que falam, o apóstolo só pode ser chamado apóstolo, só foi os apóstolos, só foi os 12 apóstolos que Jesus separou, só teve os 12 apóstolos, e agora não tem mais apóstolo, o povo não reconhece esse cargo de apóstolo, não quer reconhecer o cargo de apóstolo. Então, a gente temos que debater, ensinar, e o povo tem que conhecer um pouco sobre esse cargo de apostolado. O que o apóstolo Rômulo fala sobre essas pessoas que têm essa dúvida sobre o cargo de apóstolo? Apóstolo Rômulo. Primeiramente, mira, nós estamos vivendo o tempo da graça, Sim, entendeu? E quem representa a graça é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo veio na igreja, né? Diz a palavra cumprindo-se o dia de Pentecostés. sim, Dia se refere-se a tempos, né? O tempo crono, entendeu? E o tempo kairos. O homem, o tempo do homem, o tempo de Deus se junta, entendeu? Também a Bíblia fala sobre unidade e unanimidade, né? Nós estamos unidos aqui, mas Deus provoca a unanimidade. E aquilo que é unanimidade é pensar a mesma coisa, fazer a mesma coisa, receber a mesma coisa, manifestar a mesma coisa e fazermos toda a mesma coisa, entendeu? Em um tempo da graça, entendeu? Paulo foi chamado, Deus chamou 12 apóstolos, né? Futuros apóstolos, levantou, um se perdeu, entendeu? Foi restabelecido, entendeu? Esse modelo apostólico, mas Deus iniciou um período da graça. Deus levanta Paulo, entendeu? Que é o 13º apóstolo, né? Vamos dizer assim, para compreender, entendeu? Para as pessoas entenderem um pouquinho, e derramou a graça, e nessa graça Deus manifestou um mover, entendeu? Deus deu para a igreja em Éfeso. Éfeso era um campo de guerra. Em Éfeso, no mundo espiritual, reinava um espírito, um principado chamado a rainha dos céus.
que es la iniquidad. Para nós irmos mais profundo, no mundo teológico, semana passada estávamos falando o seguinte, a semana passada, que a teologia nos ensinou a tratar pecado, mas somente o reino, que vem através da graça, nos ensina a tratar a malícia e a iniquidade. Entendeu? Que é o que há detrás? Antes de todas as coisas, existiu a iniquidade. Por iniquidade, Lúcifer perdeu sua graça, entendeu? E sua postura e sua posição no reino, entendeu? Que é o que sucede? Deus é Deus de governo. Deus Os precisa apóstolos, eles veio, na verdade, para plantar a igreja, para para supervisionar, estabelecer um modelo, para governar dentro estabelecer. da igreja de Cristo, mover, entendeu? Com justiça, com amor, com verdade e fé, entendeu? Ativar estes 5 ministérios para que a igreja cresça. Isso os apóstolos, os Em apóstolos. toda a Bíblia, Deus nos fala dos 5 ministérios. Esse é o primeiro. O segundo, os profetas. Entendeu? Não é que não existe uma ordem, não é que exista uma hierarquia, uma anarquia, é um governo perfeito. Todos são uma coisa só que são os 5 sustentando a igreja. Cada um tendo sua função. O mover apostólico, o mover de governo. Sim. Quando falamos de reis, Doutrina. quando falamos de reis, falamos da unção apostólica, né, de governo. Não quer dizer que o governo seja maior que o de profético. Entendeu? Não precisamos da palavra. Quando falamos da profecia, falamos da palavra. Sim. Entendeu? Falamos da voz divina. Um evangeliza, um leva a palavra. Mas tudo está tudo caminha unido, junto. tudo com uma função. Entendeu? O que seria da igreja se a igreja não é ensinada? Se na doutrina, a Bíblia, Paulo, 70% do ministério de Paulo, entendeu? Foi evocado a essa doutrina. O ensinamento dessa doutrina. Ensinar, capacitar um povo, entendeu? Que estava totalmente desorientado e descapacitado, entendeu? Para viver reino, entendeu? Para estar no reino e para a continuidade do reino. E equiparar aquela religião e mostrar o ministério que tem a seguir. E por isso que é importante, irmãos. Por isso esta conexão apostólica. Sim. Repito novamente, conexão apostólica, para que façamos algo, entendeu? Pelo reino de Cristo. Hoje temos uma problemática no Brasil muito séria, entendeu? Que a problemática política. Deus não veio falar mal de ninguém. Deus veio estabelecer seu reino. Entende? Deus não veio apontar a ninguém. Entendeu? Cristo veio salvar e buscar aquele que estava perdido. Deus não apontou a ninguém. Quem aponta é o adversário. Quem acusa é o adversário. Sim. Quem te engana é o adversário. Mas Jesus veio te revelar a verdade para estar em um caminho, para estar na vida e para estar na ressurreição e para estar na eternidade. Deus veio te restaurar a eternidade em Cristo Jesus. E estes são passos. Não podemos criticar a Assembleia de Deus, não podemos criticar o Ministério Presbiteriano, Batista e outros ministérios que não se movem nisto. Não são ministérios de Deus. Cada um em sua revelação. Sim. Sim. Dentro da sua cobertura espiritual, Cada um tem sua o seu... doutrina. Tem que né? respeitar, entendeu? E a seu tempo Deus les revela, porque dentro do Brasil, entendeu? Já seja um bispo, há bispos que são verdadeiros apóstolos. Houveram ministérios grandes e poderosos, não vou mencionar, que seus líderes han sido chamados de missionários, mas são apóstolos. E ministérios que seus líderes são bispos, mas são apóstolos. ¿Me entiende? Mas não han alcançado este idioma, esta idiomática bíblica, real, fidedigna, de intimidade e revelação. Uma coisa é conhecimento, outra coisa é entendimento e outra coisa é revelação. São passos. Por isso é muito importante compreendermos a ativação. Aqui há homens, mira, há homens apóstolos no meio empresarial, entendeu? São grandes empresários, mas têm um dom apostólico para essa área. Há homens que trazem a reforma e entendimento de uma doutrina, são apóstolos nessa área. E são evangelistas, levam a palavra, São sabem grandes, trazer.
Nós tivemos um homem ali que é um grande evangelista, um homem que Deus tem usado milagres. E hoje fazemos cruzada e não acontece nada, só lloriqueos, me entende? Dia passado eu estava em um evento e se estava orando por batismo do Espírito Santo, entendeu? E era mais um batismo emocional que um batismo espiritual. Fala línguas estranhas, entendeu? Movendo algo emocional que é algo espiritual. Isso é uma coisa que para mim eu já senti o Espírito Santo, mas falar em línguas eu nunca senti esse poder. Eu acho muito É uma manifestação. O mover apostólico é mover de posse, te ensina a possuir. Deus é uma manifestação, te dá soluções e te dá respostas. Quando ele senta, fala em línguas, ele está em outro nível em conexão com Deus. São níveis espirituais, né? Entendi. O reino são níveis espirituais. Tu estás num reino, tu te estás capacitando, tu estás recebendo revelações, tu estás recebendo território, tu estás recebendo governos, tu estás recebendo progresso, tu estás recebendo multiplicações, prosperidade. Língua é uma coisa inicial. Paulo disse buscar os melhores dons. Deus, mais que falar em línguas estranhas. Há muitas igrejas que só ficaram no nível de ensinar seu povo a falar línguas estranhas. Mas isso é um princípio de um grande universo. Apóstolo Rômulo, tem mais uma pergunta para perguntar para o apóstolo, antes de estar terminando a nossa programação e dar oportunidade para o nosso patrocinador, que já está ali já preparado ali para estar apresentando o produto dele, né? Estamos diante, como o apóstolo Rômulo estava falando, sobre o apóstolo Lucimário Reis, sobre os milagres, né? E hoje nós vivemos, o apóstolo Rômulo, o povo não tem visto mais milagre na igreja, o povo vai para ver acontecer milagre e o povo não tem visto mais milagre na igreja. Por que isso, apóstolo Rômulo, que está acontecendo? Porque o povo, eu acho de uma forma, apóstolo, que o povo estão indo para a igreja, não tem mais aquele nível de adoração que tinha antes. E antes a gente via muitos cadeiras de roda sair andando, muitos paralíticos andar, e hoje o povo estão indo para a igreja, não estão indo mais para adorar a Deus como adorava antes, como buscava antes. Não estão abrindo mais o coração para Deus como fazia, Deus operava o milagre antes. O que o senhor me conta sobre isso, apóstolo Rômulo? Temos 5 minutos para terminar o programa e queremos dizer que isto é Conexão Apostólica. Esse é o programa, né? Está patrocinado por Rede Internacional Apostólica Adonai e Instituto Saulo da Terra. Transmitido no Brasil e para todo o mundo. O que está acontecendo? Entendeu? A ausência destes 5 ministérios. Me entende? A essência de falta dessa doutrina. A igreja primitiva, primeira coisa destaque, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sim. E nessa perseverança havia uma manifestação de oração, de coinonia, né, e de repartir do pão e também do amor. Né? Havia manifestações. A fé nossa em Cristo tem que se manifestar. Se tu fé não se manifesta, me entende? Podemos dizer que somos de Cristo, podemos ser de reino. Sim. É importante restabelecer os ministérios, reactivar o ministério, ensinar. Hoje, não sou contra a teologia, por amor a Deus. Sim, não é o corpo de Cristo, é né? importante o conhecimento, mas é importante o ensino. O ensino é para o Espírito, grave bem isto. O ensino da palavra do Senhor, dessa doutrina, para o ensino. Capacita tu espírito, adianta tu espírito. Mas a teologia é para a mente. São informações para a mente, é importante conhecimento, mas se não se sai do pensamento e se vai ao espírito e se transforma no ensino, entende? A igreja cresce atrofiada e com problemas, sem orientação, sem alicerce. É como uma árvore que não tem raiz, que não está à beira de águas, como diz o Salmo 1. Amém? Amém. Queremos agradecer a doutora Paula Dias. Imagina, obrigada. Demos suas considerações.
A minha consideração aqui a todos, eu quero dizer que foi mais uma edição, para mim foi importante, e estou aprendendo também aqui com a palavra. Eu acho que cada assunto é um debate, para mim é um aprendizado, antes de mais nada, como apresentadora, e quero muito que vocês aí compartilhem, falem, comentem, perguntem. A gente vai estar com outra pauta para o próximo programa, né, Apóstolo? E com certeza vai ser mais um sucesso. E agradeço a Amém. todos. Isso, Maurício. Quero agradecer a nossos telespectadores que estão nos assistindo, mandar um abraço para todos, né? E falar para vocês, convidar vocês para nosso culto que vai estar acontecendo em Bestioga na sexta-feira, às 19h30. Estamos com um convidado, o jornalista Goiabeira, que vai estar ministrando a palavra. Temos outro convidado também da Folha News, que vai estar fazendo uma matéria sobre a Igreja Fidelidade com Deus em Bestioga. Que Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. E Amém. também chamar, né, o nosso patrocinador Sim, aqui. daqui a pouquinho estamos chamando. Calma aí, É. calma as paixões. É. Queremos também enviar um saúdo especialmente ao nosso apóstolo Saulo da Terra, que está ali, nos está ouvindo, escutando, e também a todos os membros, filhos apostólicos da Rede Internacional Apostólica Adonai, que estão aqui no Brasil e também no mundo. A nossos trabalhos apostólicos aí na África, e a todos nossos saúdos, nossas bênçãos apostólicas e proféticas para o Brasil e para o mundo. Meus queridos, temos a honra de contar conosco o nosso amigo, empresário Paulo Franco, dono da corretora PF. Ele é nosso principal, um dos seus principais patrocinadores do programa Conexão Apostólica. Paulo, o que nós tem a falar sobre o seu trabalho? Principalmente, né, o tempo que nós temos da corretora, né, estamos mais de 20 anos trabalhando com as melhores operadoras do país, né, com planos que cabem no seu bolso, você consegue fazer uma cotação a melhor possível para que você possa fazer a redução do seu plano hoje também, se você tem um plano que está pagando muito caro, né, pode contar comigo, conte com a nossa corretora, com a nossa equipe, que a gente vai cuidar muito bem dos seus valores aí e ter muita redução no plano de saúde. Você precisa de algumas áreas de teu produto que oferece a corretora PF, procure aqui nosso amigo Paulo Franco. Muito obrigado e Deus te abençoe. Amém. Muito bem. Shalom Adonai e Shalom, boa Adonai. tarde.